Bom dia, na maravilhosa graça e paz do Senhor, Lagoinha. Amém, bom dia. Bom dia. Quem trouxe Bíblia aí, faz assim, fala um amém bem alto. Amém. Você que está aqui nas mídias sociais, bom dia. Que a graça e a paz seja com você, sua casa, seus familiares. No final dessa reunião queremos estar orando também por vários irmãos enfermos, pedidos de irmãos que estão passando por momentos difíceis. O pastor Rogério vai estar, antes das bênçãos apostólicas, orando pela cura. Eu sei que o Senhor já está atuando, no nome de Jesus. Amém? Diga assim, você que trouxe a sua Bíblia, está folheando, irmão Carlos? É isso aí, Bíblia aberta, olhe para ela. Ou se você está com o celular, com a sua Bíblia, se você não tem o celular, não trouxe a Bíblia, senta do lado de um crente. Diga assim comigo: esta é a minha Bíblia. Esta é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso realizar todas as coisas que ela diz que eu posso. Hoje eu serei renovado, transformado pela poderosa semente da palavra de Deus. A minha mente, os irmãos estão cansando já. A minha mente e o meu coração está ligado, atento, e eu nunca mais serei o mesmo, no nome de Jesus. A palavra do Senhor liberta. Eu creio na palavra do Senhor. Amém? Queria te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Jó. O irmão Anderson estava falando aqui, mencionou de Jó. A gente vai navegar em vários textos, mas especificamente Jó capítulo 1, a partir do versículo 6, que diz assim. Estou lendo, sempre gosto de compartilhar na medida do possível, Almeida Revista e Atualizada. Algumas pessoas falam, a minha Bíblia é um pouco diferente. A versão pode ser um pouco diferente. Às vezes ela está mais atualizada, às vezes não. Mas continua sendo a palavra de Deus. Versículo 6 diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste como concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tens? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, toca-lhe, e tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Versículo 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2, versículo 1. Continuidade a esse texto. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, ou seja, mais uma vez, veio também Satanás, entre ele e apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó?
porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro. Repita comigo, Lagoinha: íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: ok? Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Poupa-lhe a vida. Pode manter o livro aberto, que a gente vai falar de vários versículos sobre esse texto. Primeira coisa que me chama a atenção: o que o diabo faz? E aqui mostra um pouco uma resposta, um exemplo do que o diabo faz. Passeia e rodeia a terra. Ele fica passeando na terra, fazendo o que? Nada? Procurando a quem possa tragar, procurando uma brecha para roubar, uma brecha para matar, uma brecha para destruir. E aqui nessa situação eu tenho um entendimento de que é um encontro celestial, Deus com os anjos, e os anjos conversando com Deus, e no meio dos anjos vem o diabo. O diabo é um anjo caído. Era Lúcifer, era um anjo de luz. E o diabo também no meio vem e vem dar o seu relato. E sempre me espantou esse texto, esse livro inteiro. Recomendo para você. Já fiz isso algumas vezes aqui na igreja. No momento oportuno, uma tarde, você que tiver um tempinho, que parece que a gente não tem tempo, né? Numa tacada só, você lê os 42 capítulos do livro de Jó. É tremendo esse livro de Jó. Obrigado, querida. E aí me chama a atenção a história de Jó, nesse momento, diante de Deus. Deus pega Jó, porque a história, a conversa de Deus com o diabo começou por quem? Por Deus. Deus chamou o diabo e falou assim: viste o meu servo Jó? Diabo, tem uma pessoa aqui para vou te mostrar que me ama. Viste meu servo Jó? E aí Deus, diante de Jó, diante do diabo, começa a falar algumas coisas de Jó. Dentro dessa conversa entre Deus e o diabo, Deus chega e fala assim: Jó, um homem íntegro. Talvez você possa estar perguntando: o que é integridade realmente? Integridade é o fundamento da realidade de quem eu e você somos, no particular. Talvez nem minha esposa me conheça a minha integridade na sua totalidade, mesmo convivendo comigo. Deus conhece. Você no seu quarto, você no secreto, como a gente cantou hoje nessa manhã, no lugar secreto. Lá no secreto, quem é você? Quem eu sou? Isso mostra a nossa integridade, boa ou má. E Deus estava testemunhando de Jó, tremendo isso. Homem íntegro, não parou por aí. Homem reto. Reto tem um pouco do princípio da integridade, só que publicamente. A pessoa que tem uma vida reta e todos os outros olham e falam alguma coisa. Sabe aquela pessoa quando você olha e fala assim: ainda tem gente boa no mundo, ainda tem gente que faz, puxa, tem gente que ajuda, ainda tem gente de coração, tem gente que ama. Pessoa reta não se contamina, não se torce diante das dificuldades ou das situações. E Deus não parou por aí. Chegou na frente do diabo e falou assim: ele é temente a Deus.
Que maravilha. Temente a Deus. O temor. Provérbios fala que o temor do Senhor é o quê? Princípio da sabedoria. Sabedoria. Um homem sábio. Porque era temente a Deus. Um homem que sabia tomar decisões. Porque a prioridade na vida dele era o temor do Senhor. Era temer a Deus. E Deus testemunhou de Jó. Homem íntegro, homem reto, homem temente. E não parou por aí. Homem que se desvia do mal. Sempre existiu o mal. Sempre o mal está a nos atentar. A questão é, se eu e você abraçamos, adentramos, ou se nós nos desviamos do mal, fugimos da aparência do mal. Muitas vezes a pessoa fala assim, não, mas não é o pecado ali, não tem o mal. Não, só tem aparência. E você não foge da aparência, daqui a pouco você está se contaminando com o mal. Mas aqui, a resposta de Satanás para Deus é onde eu quero começar nessa manhã a compartilhar com você. Satanás insinua dizendo que Jó servia a Deus, Jó temia a Deus, Jó amava a Deus. Por quê? Porque ele tinha bens, porque ele era rico. Deus tinha dado tudo para Jó. Ou seja, o diabo insinua que Deus suborna as pessoas, os irmãos, para receber adoração. Quando o diabo fala, acaso não o cercaste a ele, a sua casa e a tudo o que ele tem? Seus bens se multiplicaram na terra. Ele está induzindo, ele está insinuando algo que o diabo gosta muito de fazer. Insinuando o quê? Deus, ele é o que é e faz o que faz porque você deu tudo para ele. Ele está ensinando que ninguém adora a Deus pelo que Deus é. Ninguém adora a Deus pela pessoa dele, e sim por conta das bênçãos. Mas eu vou na igreja, mas eu oro, mas eu me ajoelho, eu me prostro, eu leio a Bíblia, eu estudo, porque eu quero ter uma vida melhor, eu quero ter talvez uma bênção, um carro, porque eu quero uma cura. Se nada disso vier, será que eu continuo adorando a Deus? O diabo está questionando a Deus aqui. Nos nossos dias, é tão comum nós ouvirmos falar das igrejas. Aquele pastor é rico porque ele pega dinheiro das pessoas. Aquela igreja é isso, aquela igreja é aquilo. O diabo aqui também fazia isso, meus irmãos. Em Jó, o diabo está insinuando que servir a Deus é lucrativo. Ele está induzindo, insinuando. E naturalmente, contrariando o que Deus falou, que Jó era reto. Eu falo assim, não, Jó não é reto. Ele não é honesto. Porque se ele adora a Deus com segundas intenções. Primeiro alerta que vem ao meu coração nesta manhã: o questionamento do diabo em relação a Jó e a vida dele e o relacionamento com Deus. Como esse tem sido o nosso relacionamento com o Pai? Qual o nosso propósito? O que a gente tem de melhor? Lendo esse texto e vendo nos nossos dias a mensagem que o pastor Márcio mandou, se é um exemplo que a gente pode falar que o diabo mais tem atacado, são nossas famílias. Nossas famílias. Nunca antes eu vejo tantos conflitos familiares. Pastor Márcio é muito feliz nas frases. Atrito até chegando à morte entre cônjuges, entre pais e filhos, entre crianças perdendo a vida com 2, 3 anos. Pastora Damares, que é ministra no governo federal hoje, ela se licenciou temporariamente
do pastoreio. Mais uma vez ordenada pastora, sempre pastora. Pastora da Lagoinha Carrão, da Lagoinha, Batista da Lagoinha, melhor. Ela vem relatando um pouco do muito que tem acontecido com crianças, com jovens, meninas, meninos. Tristeza. Há quem diga que a família já está em estado de putrefação, perdendo o valor. Eu creio no poder de Deus. Eu creio na palavra de Deus. E a família foi uma instituição por Deus, criada por Deus. Amém. E é um dos valores do homem. Nós homens, nós mulheres, amamos, vivemos em família. Precisamos valorizar isso. E o diabo começa a atuar, gerando contenda do relacionamento com Deus, para chegar até a destruição da nossa casa, da nossa família. Nesta fase aqui, da conversa de Deus com o diabo, eu separei aqui 2 objetivos. No total, nas 2 conversas, capítulo 1 e capítulo 2, em 3 áreas o diabo quer atuar. Primeira delas, ele quer mostrar que ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Ninguém ama mais a Deus do que seus bens. Ninguém ama mais a Deus do que suas posses. E a segunda coisa que o diabo quer atuar aqui é que ninguém ama mais a Deus do que a sua família. Que ponto importante. Aparentemente, amar a minha família é algo de suma importância. É verdade. Mas ainda assim não está acima de Deus. Aonde que ele fala isso? Quando o diabo fala, você deu tudo para ele, abençoaste seus bens, multiplicaste na terra. E na segunda parte, quando ele fala, pele por pele, toca, tira tudo dele, tirando os bens que Jó tinha de mais importante, sua família. Tem vários textos que a gente vê isso. Segundo versículo de Jó 1:2 fala: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Ele tinha 10 filhos, adultos, muitos, convivendo ainda com ele. Convivendo com ele. E falar para vocês, meus irmãos, família hoje, com os filhos, tem um forte relacionamento com os pais. É família que os pais semearam muito, oraram muito. Eu sou fruto, não sei se meus pais estão online, eu sou fruto das orações dos meus pais. Madrugadas e madrugadas, orando. E a gente vê que Jó tinha uma família forte por conta disso também. Ele era o homem mais rico, a gente vê no versículo 3. Mas no versículo 5, Jó 1:5, fala assim, a parte B: levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Quem? Seus filhos. Todos os dias ele orava pelos seus filhos. Todos os dias. A família era forte? A base está aqui. Temos orado pela nossa família, temos orado pelos nossos filhos. Eu já ouvi muita coisa sobre o livro de Jó, pregações, estudos. E uma das coisas que me preocupa é quando, muitas das vezes, comparam Deus como uma guerra contra o diabo. Deixa eu falar uma coisa, meus irmãos, Lagoinha. O diabo não é páreo para Deus. Deus sempre foi Deus. O diabo não é um Deus caído, um Deus menor. Ele é um anjo caído. E todos os anjos foram feitos por Deus. Deus continua sendo o Senhor de todas as coisas. Até do diabo ele é Senhor. Muitas vezes eu vejo alguns livros, até evangelhos, parece uma autoajuda, falando das guerras espiritual, que se não tomar cuidado, ei, creia no Senhor, seja fiel ao Senhor. O resto é com Ele.
Deus faz assim, o diabo sai correndo. Eu li um livro como que o diabo é como um cachorrinho, está na coleira de Deus. Deus dá corda ou tira corda, é permissão de Deus, porque Deus também é justo. Não temas, não tema o diabo, não tema os ardis. Creia no Senhor, descansa no Senhor. Satanás é limitado, que é o que eu mencionei aqui. Satanás, ele é limitado. Versículo 3 mostra um pouco da vida de Jó, um homem piedoso, um homem que era rico, mas o seu desejo, o seu amor, o seu prazer não estava nas suas riquezas. Versículo 3 fala que tudo que ele tinha era também muito numeroso o pessoal que o servia, de maneira que este homem, Jó, era o maior de todos no Oriente. Diga comigo, Jó era o homem mais rico da sua época. E aqui talvez caia por terra uma frase, um pensamento, um dizer que a gente vê muitas vezes por aí, que se você quer servir a Deus, você não pode ser rico. Jó era rico. É possível. A questão não é a riqueza, não é o poder. A questão é onde está o seu coração. O coração de Jó não estava em nada que ele tinha. Não estava. Tanto que Jó, da noite para o dia, quebra. Vamos pegar então aqui 3 áreas. Versículo 15, 16, 17. De repente, vieram os sabeus, um povo, para destruir as finanças, os negócios de Jó. De repente veio como que um fogo, não sabe-se de onde, que consumiu tudo. E como se não bastasse, vieram os caldeus. Da noite para o dia, tudo parece que aconteceu. Jó perdeu tudo: empresas, bens, talentos, tudo que ele podia fazer, não tinha mais condição. Perdeu também o que tinha de importante, perdeu todos os seus filhos, perdeu tudo. De uma noite por dia, Jó quebra. Jó quebrou financeiramente. Quantas pessoas nesses dias têm passado por momentos financeiros difíceis e já pensaram não ou 2 vezes em tirar a sua vida por conta de bens, de coisas? Jó perdeu tudo aqui. Versículo 21 me encanta. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Esta era a visão de Jó, diante de um momento onde ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo, mas seu amor, seu coração não estava nas coisas, e ele derrotou o propósito de Satanás, que era dizer: ele te ama, ele te adora porque ele tem bens. Deus meio que fez de Jó um advogado dele. Vai lá, tira tudo dele, vamos ver. E tirou, o diabo tirou tudo de Jó. E o que Jó fez? Do período em que eu nasci, do período que eu vou morrer, tudo que eu ganhei, eu vim sem nada. Eu não tenho problema em ir sem nada, porque nada é meu. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não era apegado a bens, a coisas, a palavras, a prazeres. Não. Nu eu vim, nu eu vou. Louvado seja o nome do Senhor. Será que vem uma chave de alerta para nós em cima desta mensagem, desse texto? O que tem afligido o nosso coração nesses dias? O que tem nos trazido medo de perder os bens, perder as coisas? Um alerta do Senhor. Confiamos no Senhor? Jó perdeu tudo. Segunda tese do diabo, quando falava que ninguém ama mais a Deus
do que a sua casa, do que os seus bens, do que a sua família. Jó perdeu seus filhos. Todos os seus filhos. 10 filhos ele perdeu. Eu não sei, nós temos perdido muitas pessoas queridas nesses dias. Muitas pessoas queridas. Estou falando aqui, vem à minha mente alguns parentes, uma tia minha que está numa situação, contando os dias, talvez horas. Senhor, Tu sabes. Eu e você talvez conheçamos pessoas, ou na nossa família. Talvez você tenha perdido na sua família, como Jó. Mas se do outro lado está o diabo achando que você vai se desistir, que você vai se desviar, que você vai se revoltar com Deus, ele está redondamente enganado. Porque assim como Jó, a palavra está nos confrontando a dizer o quê? Nu eu vim, nu eu vou. Senhor, Tu me deste todas as coisas, porque o Senhor não poderia tirá-las? Louvado seja o nome do Senhor. Isto é confiança. Isso é esperar no Senhor. Isso é conviver a palavra de Deus na sua vida. Mas o diabo não estava contente com a vida de Jó. É verdade, Jó. Jó amou mais a Deus do que o seu dinheiro. Amou mais a Deus que a sua família. Mesmo perdendo a família, ele continuou servindo a Deus. Não se desviou por conta de uma ocorrência A ou B. E há um outro encontro espiritual, os anjos voltam e aparece de novo o diabo e falando com Deus. E aí Deus meio que de boca cheia, eu imagino a situação, eu conjecturando. Você viu? Você me fez fazer Jó sofrer, mas ele continua me adorando. Ele continua me servindo. Ele continua louvando. Ele continua bendizendo o meu nome. Ele continua sendo reto. Ele continua sendo fiel. Continua sendo temente a Deus. Continua sendo íntegro. Continua se desviando do mal. E o diabo, não contente, vem com a terceira flecha, a terceira estratégia para tentar tratar com a vida de Jó, de forma a mostrar que Jó não era isso que Deus estava testemunhando. Em Jó 2, capítulo 2, versículo 3 em diante, a conversa onde o diabo aponta mais uma estratégia. Atua na vida dele. Põe enfermidade na vida dele. Deixa ele sofrer, se ele não vai te negar, se ele não vai desviar, se ele não vai deixar de te servir. Terceiro objetivo do diabo: ninguém ama mais a Deus do que a sua própria vida. Esta era a estratégia do diabo. Ninguém ama a Deus mais do que a sua própria vida. Um ponto importante: isso não aconteceu muito tempo depois. Jó ainda estava em luto. Imagine você, pai, mãe, enterrar 10 filhos. Jó tinha enterrado 10 filhos, tinha perdido tudo, estava quebrado financeiramente. E neste ambiente de dores, dor da alma, o diabo vem ainda para tentar dar a última rasteira, com a permissão de Deus, colocar enfermidade na vida de Jó. No auge daquele momento que Jó estava passando, enfermidade. E aqui, você lendo a história de Jó, você começa a ver que não era uma enfermidade qualquer. Eram chagas, eram feridas, bolhas de pus que ele mordia para sair, para que o pus saísse, para que ele amortecesse a dor. Ao ponto de falar que ele coçava com caco, imaginamos caco de telha, alguma coisa, para tentar coçar entre as feridas, entre as cascas de feridas que estavam sarando e outras nascendo. Dor e dor, dia e noite em dor. Isto é o que Jó estava passando.
nesse momento de auge, de dor da alma, dor física do corpo, no convívio, a mulher dele fala: isso que você está passando, e você continua adorando a Deus? Amaldiçoa seu Deus e morre. Descansa, você está sofrendo. Amaldiçoa seu Deus e morre. Resposta de Jó: você fala como uma louca. Você fala como uma louca. Eu faria isso o quê? Se Deus sempre me deu o bom, Ele não poderia permitir acontecer algo ruim comigo? Como diz o texto, ele falando: Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Em determinado momento, os amigos de Jó vêm para falar com ele. Capítulo 2, versículo 11 em diante. Jó 2:11. Alguns comentam: são amigos da onça. Já ouvi pregações falando isso. Eu acredito que foram amigos, sim. São amigos de Jó. Quem eles? Elifaz, Bildade e Zofar. Por que eu vejo isso? Lendo a história, você começa a ver que, olha, esses amigos, eles sentaram-se com ele na terra. Não tinha mesa, não tinha picanha, não tinha festa. Esses três sentaram-se com ele na terra. Detalhe: Jó, cheio de pus, fedendo, mal cheiroso pela enfermidade. Eles sentaram por 7 dias e 7 noites. Será que não era amigo? E detalhe: não disseram uma palavra. Eles vivenciaram o luto, a situação de Jó com ele ali do lado. Porque há momentos, meus irmãos, que não é o falar, é o estar junto. O amigo, aquele que está junto, aquele que anda do lado. Ele está orando, clamando a Deus, mas está ali do lado. Se precisar, eu estou aqui. Se você precisar, eu estou aqui. Não precisa falar, é estar junto. Amigos. Mas esses amigos que estavam ali, depois de um tempo, não aguentavam ver o Jó estava passando. E eles começaram a elocubrar. Não é possível. Entre um dia, 2, uma semana, 2, e Jó sofrendo. E Jó sofrendo. A situação de Jó daquele estado. Eles começaram a elocubrar. Jó deve ter feito alguma coisa. Jó deve estar em pecado. O que você fez, Jó? Você adulterou? O que você fez de errado? Eles começam a acusar o amigo, a Jó. E Jó começa a se defender. Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não fui isso. Começou a se defender. E Jó, nesse período de tempo, passando por tudo que ele estava passando, por 34 ou 35 vezes, ele questiona Deus: por que eu estou passando por isso? Por que isso está me afligindo? Será que não era melhor eu não ter nascido? Será que era melhor a minha mãe ter sido infértil? Ou não ter leite para me amamentar, para que eu morresse e não vivesse e chegasse a esse estado hoje? Jó se revoltou com a sua situação. Mas em nenhum deste momento Jó pecou. Em nenhum momento Jó confrontou a Deus. E Jó, com todas essas perguntas, todas essas revoltas, ainda assim, ele ouviu uma resposta de Deus. Qual? Nada. Perguntando para Deus. E Deus tinha permitido acontecer tudo aquilo. Qual foi a resposta de Deus nesse período todo? Por 35 vezes perguntando, por 16 vezes revoltado. 0. Silêncio. Silêncio de Deus. Muitas das vezes, o silêncio de Deus nas nossas vidas fala mais do que as palavras do mundo inteiro. As palavras dos coaches, coach profissional, mas também coach de vida relacional.
as autoajudas deste mundo, o silêncio de Deus muitas das vezes fala mais. Jó não teve nenhuma resposta de Deus. E aí eu comecei a separar aqui 5 áreas em que o diabo tramou atacar na vida de Jó. Primeira delas, repita comigo, a vida financeira. A vida financeira de Jó foi destruída, ele quebrou. Talvez alguns aqui ou na live estejam passando por essa situação. A segunda, sua saúde. Jó não tinha mais saúde. O diabo atuou. A terceira área que o diabo atuou, o relacionamento conjugal. Quando ele mais precisou de um apoio, porque o primeiro apoio que você busca é em quem? No seu cônjuge. Você é filho, você mora com seus pais, o primeiro apoio é nos seus pais. Ele buscou apoio aonde? No seu cônjuge. Qual foi a resposta do seu cônjuge? Ofende, amaldiçoa seu Deus e morra. Essa foi a resposta. E a quarta área que dizimou a vida dele, seus filhos. Não é natural, meus irmãos, pai enterrar filho. O natural é o inverso. Os filhos enterrarem os pais. Agora, um pai enterrar 10 filhos é algo muito difícil. E é aqui, nessas áreas, quando falta a última, ainda vem os amigos, alguns amigos que ele mais próximo dele. E os amigos, em vez de trazer consolo, traz acusação. Em vez de tentar acalmar, apacentar as dores da alma dele, vem com o dedo, parece que colocando nas feridas da alma. Então imagine este cenário de Jó. O momento da vida dele muito difícil. E aí me espanta porque talvez você esteja passando por um momento desse muito difícil. Eu não sei em que área da sua vida você tem enfrentado levante das trevas, dificuldades. Eu não sei, mas me espanta aqui que Jó, por temer a Deus, no momento de limítrofe, ele tira como que uma centelha, um lampejo da alma dele de fé. Ele diz: o meu Redentor vive. Meu Redentor vive. Não importa o que eu esteja passando, Ele continua sendo o meu Redentor, o meu Senhor, o meu Deus, o Deus da minha salvação. E quando ele se levanta, ele lembra do Senhor, ele lembra da palavra de Deus, e ele começa a olhar para Deus e pensar no que Deus é, não pelo que Deus faz ou fez, e que Deus continua sendo. Jó capítulo 42. Eu entendo que nesse período, quando ele fala que o meu Redentor vive, ele entende que é Deus acima de todas as coisas. Algo que ele já vivia, mas ele vivenciou na prática. E Deus começa a falar com Jó. E é tremendo porque por dezenas, acho que o dobro, 70 ou 80 vezes Deus mostra para Jó quem é Deus. E Deus pergunta para Jó: Jó, onde você estava quando eu fiz todo o mundo, quando eu fiz todo o universo? Onde você estava, Jó? Jó tinha como responder: não, eu sou pequeno, eu sou humano. Jó, onde você estava quando eu colocava as estrelas no céu e dava nome a cada uma delas? E Deus começa a falar com Jó e mostrar toda a grandiosidade e o poder de Deus, para que Jó entenda que as perguntas dele eram muito limitadas e pequenas. Mas Jó disse: o meu Redentor,
Ele vive, ou seja, meu Redentor ainda tem, Ele é soberano, Ele continua sendo Deus. Essa foi a resposta de Jó. E Jó, no capítulo 42, a gente começa a entender, a partir do versículo 2. Assim como o diabo atuou em 5 áreas da vida de Jó, com permissão de Deus, Jó teve entendimento de quem é Deus, conheceu a Deus verdadeiramente. Quando ele fala, eu bem sei que tu tudo podes, e nenhum dos teus propósitos, nenhum dos seus planos pode ser impedido. Ele mostra com isso o quê? Que Deus é Deus. Tudo pode, Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Nós temos fraquezas físicas? Sim. Quantas vezes você tem chorado? Quantas vezes o seu travesseiro acorda molhado e ninguém sabe? Quantas vezes você tem entrado no banheiro, vontade de gritar e berrar, mas você tem chorado, tristezas de alma, tristezas físicas? Deus vê, minha querida, meu querido. O Senhor vê, o Senhor está vendo. Fraquezas emocionais. Fraquezas emocionais onde você parece que você não vai suportar. Você não suporta fisicamente. Por exemplo, a idade. Esses dias eu com dor no joelho, eu falei, a idade realmente está chegando. Pastor Rogério balançou a cabeça lá no fundo. Também, né, Pastor Rogério? De vez em quando a gente dá uma fraquejada. Debilidades físicas, mas também emocionais. Traumas. Quantas vezes você às vezes tem um trauma de infância. Isso vem ao meu coração de novo esse texto, esse conceito. Pessoas que têm traumas antigos, não consertados, não tratados, não vivenciados na presença de Deus. Mazelas, sacolinhas, mochilas. Me lembro de um pastor, há muitos anos, pregando algo similar, falando que às vezes a gente tem uma mochila, que a gente carrega coisa que é lixo, em vez de deixar ali, você carrega a mochila pesada, pesada. Ah, mas meu pai me disse isso, você é isso. Lá na escola, o bullying, falaram, você é aquilo. E você arrasta essa mazela, essas dores, ou a falta de. Ah, mas eu tenho um emprego que eu ganho tão pouco, a minha vida é tão assim, tão assado. Será? Talvez é permissão de Deus, que talvez se você ganhar 10, 15, 20, 100 vezes mais do que você ganha, será que você vai continuar adorando ao Senhor? Talvez o Senhor te ama tanto que não permite você trilhar caminhos onde você não vai suportar. Mas nós temos também as fraquezas morais. Eu não vou falar de você, vou falar de mim. Quantas vezes, não foi uma ou duas vezes, eu falei, Senhor, não quero mais fazer isso, não vou mais errar dessa maneira. E parece que um período depois, não tão longo, eu estou errando de novo. Misericórdia, Senhor. Talvez vocês não aconteceram isso com vocês, talvez até só aconteceu comigo. Fraquezas morais, pecados, um deslize, coisa simples talvez, você pode pensar, mas é simples, mas é uma fraqueza moral. Alguém liga, fala que eu não estou. Fraqueza moral, pecado. Mas isso não é porque eu e você somos menos fortes. É porque eu e você temos menos poder de Deus, damos menos liberdade, legalidade do mover do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque a palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Talvez nós não estamos no profundo do conhecimento de Deus. Fraquezas também espirituais.
Paulo dizia: se o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero faço, maldito homem que eu sou. O pecado tem me dominado, não é o Espírito de Deus, não é a vontade de Deus, mas é a minha vontade pecaminosa que tem dominado a minha vida. Ou seja, eu não estou morto mas ainda em Cristo. Eu ainda quero que as minhas vontades sejam mais importantes, ou eu mais importante, o que eu faço ser mais importante, e não a vontade de Deus. Fraquezas espirituais. Mas eu creio num Deus que tudo pode. Num Deus que tudo pode. E a palavra de Deus diz isso em Lucas 1:37. Um Deus que tudo pode. Deus pode fazer todas as coisas, de restaurar uma família machucada, um coração machucado, uma vida física machucada, uma vida espiritual machucada. Deus pode fazer todas as coisas. Primeiro, o entendimento de Jó. Ele conhecia Deus. Sempre me trouxe espanto de entendimento este texto. Como que um homem que Deus está testemunhando, veja meu servo Jó, homem temente, íntegro, sincero, que se aparta do mal. Chega no capítulo 42, depois de tudo que aconteceu com ele, ele fala: eu sei que o Senhor tudo pode. Agora eu sei que o Senhor tudo pode, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Ele tem entendimento claro, transparente, genuíno, que Deus pode todas as coisas. Segunda coisa que ele tem entendimento, que Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Diga assim, Lagoinha, nesta manhã: Deus tem um propósito, um plano para mim, na minha vida. Creia nisso que você falou, não porque você repetiu. Creia, porque para mim, na minha vida. Porque tem pessoas que acreditam que Deus tem um plano para mim, mas porque eu não estou vivendo, eu não acredito. Eu começo a perder a credibilidade neste plano de Deus. E se o plano de Deus for exaltá-lo daqui a 30 anos, daqui a 20 anos, daqui a um mês, você vai esperar o plano de Deus? E ele continua no versículo 3 de 42. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que eu não entendia. Eram coisas maravilhosas demais para mim. Jó entendeu que as perguntas, os questionamentos que ele tinha para com Deus não era nada. O plano, o propósito de Deus ultrapassa uma vida, ultrapassa uma geração. Deus é eterno. Deus é eterno. Será que nós estamos questionando a Deus pensando no hoje? Deus é eterno, Ele tem um propósito para mim e para você, para a eternidade, não é só para o hoje. Se fosse só para o hoje, miserável homem que nós teríamos, 70, 80, 100 anos, talvez um pouco mais. Deus tem um plano para mim e para você, para a eternidade. Uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Deus tem um plano para mim e para você, uma família. Diga, uma família. Unidade, uma família com muitos filhos. Fala, muitos filhos. Repita comigo, muitos filhos. Comece a pensar agora, quantos não conhecem o Senhor? Quantos na sua família, quantos dos vizinhos, quantos conhecidos que precisam ser transformados em filhos de Deus? Através de quem? Do pastor Rogério? Não, de você. Muitos filhos semelhantes a Jesus, que sejam cristãos genuínos, que caminhem como Cristo. Jó começou a conhecer então a Deus, a conhecer a Deus. Ele aprendeu a conhecer a Deus. O que mudou de Jó 1, 2 para Jó 42? Porque Deus já Deus já testemunhava e zelava por Jó em capítulo 1 e 2. O que mudou no capítulo 42? Jó conheceu profundamente o Senhor.
Conheça o Senhor na sua profundidade, não na superficialidade. Deus tem maravilhas para você na profundidade, onde você vai ter porte, capacidade para ser restaurado, capacidade para aguentar e suportar o que Deus tem para você, para a glória dele. Aqui mostra o que? Jó aprendeu a viver na dependência de Deus e conhecer a Deus. Temos visto tantas notícias ruins nesses dias. Há quem diga que a pandemia, o lockdown, o fica em casa, como muitos dizem, tem acentuado o melhor e o pior das pessoas. Eu não quero dizer nada sobre isso, mas eu quero dizer uma coisa: o amor realmente tem se esfriado. Estamos chegando no final dos tempos, igreja. Estamos chegando no final dos tempos. Se você não escolheu, se você não decidiu, eu não sei quanto tempo nós teremos, mas é breve. Por que estou dizendo isso? Por vários motivos. No momento oportuno eu tenho feito um estudo sobre o final dos tempos. Talvez 2 ou 3 cultos seguidos, a gente está compartilhando essa palavra, ou numa semana. Quantos gostariam de ter um estudo diariamente aqui à noite? Estariam com a gente nas noites, durante a semana? Levanta a mão. Se eu fizer um estudo sobre o final dos tempos, levanta a sua mão. Alguns. Tem alguns que levantaram as 2 mãos. Amém. Já fiz a minha análise. Versículo 5 de Jó 42 fala assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje meus olhos te veem. Hoje eu te conheço de caminhar contigo, de estar contigo. Sabe o que acontece quando você e eu caminhamos mais perto de Deus? Nós entendemos que nós somos pequenos e pecadores. Essa é a questão. Quando eu não sinto mais que aquilo é pecado, quer dizer que eu estou distante de Deus. Eu vejo hoje pais e filhos e tanta atrocidade, porque não tem mais noção de pecado. Aconteceu aquilo, eu acho que aconteceu. Meu coração está ali, eu estou chorando, contrito, como pôde acontecer aquilo? Meu Deus, misericórdia. E a pessoa está normal. Por quê? Porque ela está distante de Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais eu consigo ver a luz, me ilumina, eu vejo minhas falhas, minhas mazelas, meus pecados. Aconteceu isso com Jó. Ele que se aproximou, se aprofundou de Deus e pôde ver que ele é um homem humano, pecador, que precisa da misericórdia e da graça de Deus. Eu e você precisamos entender que se não for a graça e a misericórdia de Deus nas nossas vidas, nós não somos nada. E como acabou essa história, pastor Rogério? Acabou Jó orando. Jó orando. Versículo 42. Capítulo 42, versículo 10. Diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava. Repita essa frase comigo. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Olha que interessante. Depois de tudo isso que Jó viveu, ainda assim a história dele continuava. Ele enfermo em chagas, sem filhos, quebrado financeiramente, sentindo o peso dos amigos que estavam acusando ele injustamente. Será que você tem uma pessoa, tem algo, tem alguém, vivo ou não, que você precisa liberar perdão?
É só o Espírito Santo que pode falar no seu coração nesta manhã. Porque a sorte de Jó, a história de Jó, tudo na vida de Jó mudou a partir do momento que ele deu o primeiro passo e orou pelos seus amigos. Quero te dizer uma coisa, Lagoinha, não tem como eu orar por uma pessoa que eu estou revoltado com ela. Uma chave para você saber se você está amando ou se você tem alguma coisa no seu coração contra aquela pessoa. Veja se você tem prazer em orar abençoando esta pessoa diante de Deus. Aí mora a divisão, se você realmente estará limpo de coração. Quando Jó fez isso, ele começou a interceder pelos seus amigos, o Senhor entrou com providência, e o Senhor agiu. E aqui a palavra fala que Deus mudou a história de Jó, e deu-lhe o dobro de tudo que ele possuía. Mudou o entendimento de Jó. Jó passou a entender quem era Deus, começou a ver que ele era um pecador, que ele não era melhor que ninguém. E os amigos dele que estavam acusando ele falou assim, eles não sabiam o que estavam falando, porque nem eu sabia. Começou a orar por eles. E veja que interessante, Deus começou a mudar a história de Jó. O diabo quis tirar a honra de Jó, dizer que Jó, ele servia a Deus por bens. Não só Deus deu o dobro, como honrou Jó. Deus falou com os amigos, vocês estão sendo perdoados porque Jó pediu, Jó orou por vocês. Volte lá e abençoe financeiramente a vida de Jó. Isso quer dizer que é honra. Deus honrou a Jó. Isso é honra. O diabo quis tirar a honra de Jó diante de Deus. Jó sofreu, e Deus foi lá e honrou Jó. Homem íntegro e reto. Outra coisa, Deus continuou provando que Ele continua no controle. Ao conhecer a Deus, Jó teve uma mudança. Caiu a ficha dele. Te conheço hoje, de andar contigo, meu paizinho. Eu sou pecador e carente, preciso da sua graça. Jó orava, Deus instituiu então os amigos. Depois Deus instituiu o quê? Jó 42:16. A saúde. Jó viveu mais 140 anos. Tá bom? Deus deu fôlego de vida vitoriosa na vida de Jó, física. 140 anos. Deus restaurou a vida de Jó. Finanças. Gênesis 42:12. Deus abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter. Aí começou a falar, os bois, as juntas de animais, os bens, o dobro do que Jó tinha, 2 vezes mais. Jó tinha perdido, Deus deu o dobro. Deus continua sendo Deus. Você acha que Deus ia deixar o casamento de Jó daquele jeito? Vocês acham, a igreja? Deus também operou no relacionamento de Jó. Talvez você pode pensar assim, se sou eu, agora que eu estou com saúde, eu tenho o dobro de... Se eu era o homem mais rico, eu sou 2 vezes o homem mais rico. Agora que eu tenho tudo isso, a queridona queria que eu morresse, né? Agora eu vou viver 140 anos. Tchau, fica com Deus. Deve ter outras melhores. Talvez muitos fariam isso. Jó aprendeu a conviver com Deus, a natureza do perdão, a natureza que Deus está no controle, Deus é soberano, ou seja, Deus pode mudar. Eu não sei como está o seu relacionamento conjugal, eu só quero te dizer, Deus pode mudar, assim como mudou na história de Jó. E para finalizar, pode ficar de pé, igreja, um minutinho. Alguns dizem, Deus deu em dobro
na vida de Jó, é verdade. Bens em dobro, amigos, restaurou seu casamento. E há quem diga: pastor, mas na Bíblia não fala que ele deu os filhos em dobro. Deixa eu abrir aqui para a gente ler com você. Versículo 13, Jó 42, 13. O que Deus deu para Jó? Lê comigo, Lagoinha, vamos ler aqui. Juntos, também 7 filhos. Quantos filhos totais Deus deu para Jó novamente? Quantos filhos Jó tinha? Sabe, meus irmãos, a palavra do Senhor não está errada. Deus tinha dado 10 filhos para Jó. Deus tomou todos os 10 para si. Continuou sendo filho de Jó, mas morando no Senhor. E Deus deu mais 10 filhos para Jó. Qual o total de filhos que Deus tem dado para Jó? 20 filhos. 10 estão com ele e 10 estão convivendo com Jó. Bênção do Senhor. Até nisso Deus confirmou a bênção, a posteridade na vida de Jó. Deus revisitou a sua vida, renovou, restaurou a sua casa, a sua família. Ele quer fazer isso com você nesta manhã.